Bom dia, Shanta Yoga. Bom dia, você está me ouvindo bem? Me dá um feedback aí. Suzana, bom dia, o áudio está chegando bem? A gente está começando aqui a live. Seja Essencial já entrou, que bacana. Ok, Suzana, obrigada. A gente está aguardando aí o Instagram avisar, né, para o pessoal que a gente já está online. Enquanto isso, Diana ligada, Jana já entrou, Viviane também já entrou. Ok. Bom dia a todas, bom dia, sim, está ótimo o áudio. Suzana, ela é minha contra-regra aqui, né, Suzana? Sempre participando aqui com a gente, dando uma força. Bom dia, Raquel. Jana, já te chamo. Kércia, Kelly, que bom, Kércia, que você está aí. Eu acredito que esse tema vai edificar muito a sua vida, pelo que a gente já andou conversando. Elaine, bom dia, Elaine Albuquerque. As mulheres já chegando aqui. Deixa eu fixar aqui para gente, para quem for chegando, o tema da nossa live. Hoje, nossa manhã promete. Deixa eu colocar aqui. As meninas estão chegando. Eu vou pedir para vocês que já estão aí na sala, né, com a gente aí na live, avisarem para as amigas, né? Bom dia, Edson, querido, jornalista querido e amado. Quanto tempo? Bom dia, Karen. Que bom, que saudade, Karen. Fica por aí, viu? A gente tem um assunto hoje tremendo, algumas coisas bem incríveis para compartilhar com vocês. Acabei de postar aí o tema da nossa live. Deixa eu colocar ela aqui em destaque. Vamos ver se eu consigo fazer isso. E eu tenho uma convidada a fixar no comentário. Ótimo. Eu tenho uma convidada hoje muito especial, Felipe Jack, acabou de entrar. Beijos, Felipe. Não basta só assistir a live, temos que participar também. Ok, Suzana, está anotado aqui a sua reivindicação. Eu sempre deixo aí a caixinha de perguntas, né, para o pessoal estar mandando as perguntas. E a gente tem um assunto hoje muito importante. Eu tenho uma convidada para lá de especial, com uma história incrível sobre como ela salvou o casamento dela. Eu quero assim incentivar a você que está aí já com a gente na live. Eu já vou chamar a Jana, mas eu quero te incentivar a você avisar para suas amigas que a live já começou. Tem uma setinha aqui, um aviãozinho do lado da caixa de comentários. Dá uma corrida lá, envia para suas amigas que estão online, né, que a live já está acontecendo. É um assunto realmente incrível, onde a gente vai trazer dicas. A Jana vai contar a vivência dela, né, dentro do casamento, o que aconteceu com o casamento dela, como é que ela fez essa virada, como é que ela conseguiu resgatar e salvar o casamento dela. Então, as lives eu tenho me proposto, né, a estar fazendo lives aqui para edificar a sua vida. Não vamos falar de coronavírus, não vamos falar de crise, vamos falar sobre como ser uma mulher virtuosa na prática, dentro de um casamento falido, fadado à separação, ao divórcio, com problemas de convivência. E é sobre isso que essa live aqui vai tratar hoje. E eu já vou chamar a Jana para entrar com a gente. Jana, já estou te chamando. Vamos lá, Jana. Quero já, antes de começar aqui a live, já agradecer o marido da Jana, que está aí super ligado com a gente nessa live. E Olá! já está também aí nos bastidores, né, nos ajudando aí, captando essas imagens da nossa live aí. Bom dia, minha querida, tudo bem? Bom dia, Gláucia. Muito obrigada pelo convite. Que Vamos honra estar lá. aqui contigo. Deixa eu te apresentar direitinho, né? A gente tem aí um público bem misto, né? Meninas que seguem o teu perfil pessoal e profissional, meninas que me acompanham também aqui na minha página e também no Virtuosa na Prática. E aí eu quero te apresentar, né, para ficar aqui esse registro. Bom, gente, essa pessoa que vocês estão vendo aí, linda, maravilhosa, Obrigada. ela é casada, né, com o César há 22 anos. Ela é mãe de um rapaz de 20 anos chamado Luiz Henrique. Ela também é mãe do Leopoldo, que é o filho de 4 patas da família.
meu Deus, é. Ela é empresária no ramo de eventos lá em Curitiba e trabalha com noivas, com grandes eventos, né, com cerimonialista, com tudo que envolve casamento. A Jana é expert há muitos anos dentro desse mercado lá em Curitiba. Ela tem 30 anos de convertida, é atuante em alguns ministérios dentro da sua igreja. E no meio dessa caminhada com Jesus, né, 30 anos de conversão é uma caminhada, é um tempo. No meio dessa caminhada, a Jana, ela descobriu que ela era uma fraude. É isso que você está ouvindo mesmo, ela era uma farsa. O nome dela é Janaína Flauzino, está aí diante de vocês. Ela viveu uma grande metanoia e ela descobriu os propósitos de Deus na vida dela a partir de então. Jana, agora sim, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aqui. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando um pouquinho da minha história, né? Vocês estão me ouvindo bem? Super bem. Tô saindo de uma live, entrando na outra. Mas, Gláucia, eu tenho que voltar, eu não tenho como contar um pouquinho dessa história, né? Tem que voltar exatamente no ano de 2008, que é onde eu começo ali sempre meu testemunho. E naquela época eu era atuante, mais atuante na igreja, né? Enfim, vamos começar lá. No ano de 2008, eu e o meu marido tivemos uma grande ruptura. Nós perdemos tudo na vida. Tudo mesmo. Nós fomos despejados, eu perdi minha saúde. Um caos. Aquela situação que você para e você se depara. Bom, não vou me comparar aqui com Jó, porque não chega nesse pé, mas assim, você perde tudo que você acreditava estar fazendo certo. Nesta época, sim, nós éramos bem atuantes, nós cuidávamos de casais que acabaram se aproximando, nós tivemos a graça de ter essas pessoas perto da gente nesse momento que foi tão fundamental. Foram pessoas que nos cuidaram com muito amor. Nós somos o que somos hoje por causa dessas pessoas que estavam perto de nós. E no ano de 2003, voltando um pouquinho, foi quando nós nos separamos. Não chegamos a sair de casa, mas eu pedi a separação para ele. Meu filho tinha 3 anos de idade. Foi quando nós fomos parar na igreja, a qual nós frequentamos hoje, através de um retiro de casais. Ali começou a nossa história com Deus. Eu sou convertida desde do ano de 90, mas mesmo assim, eu descobri mesmo que eu era uma fraude há muito pouco tempo. Tá, Há vamos 10 lá. anos. Deixa eu contextualizar aqui. Você, então, é convertida já há cerca de 30 anos. Você casou dentro da igreja, seu esposo também era da igreja. Como é que foi que vocês se conheceram? Vamos Nós começar um nos... pouquinho mais atrás. Então, eu me converti no ano de 90. Minha família vem de uma história de ocultismo muito forte, né? Meu pai tinha um centro espírita. E houve muitas coisas a ponto da minha mãe ir parar dentro de uma igreja evangélica, que na época era muito preconceito, e nós nos convertemos. A minha família é um milagre ter sido resgatada por Deus, sabe, Glaucia? Eu lembro bastante daquele versículo que fala, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque tinha uma pessoa que orava pela minha família. E ali nós nos convertemos, só que eu tive uma grande decepção. A minha pastora, na época, com 14 anos, faleceu. Eu não soube lidar com aquilo no grupo de adolescentes e me desviei. Nisso eu conheci meu marido, na farra, e nós nos casamos. Mas o meu pai já era convertido nessa época. Ele se converteu, foi parar na igreja, minha mãe conseguiu resgatar a família inteira, batalhadora ali. E o meu pai, quando conheceu meu marido, não se conformou na época e falou assim: bom, Deus, se for para ele ser o marido da minha filha, é que ele se converta antes de manifestar. Que ele se converta e se batize. Ele fez esse teste com Deus e abriu um jejum. E o meu marido, sem avisar ninguém, foi para a igreja, se batizou, apareceu no domingo e falou: você não faz ideia. Ele detestava crente, viu? Odiava. E foi parar na igreja e chegou num almoço de domingo e falou: me batizei. Aí meu pai começou a rir, a gente não entendeu nada. E ali era um grande sinal que era, né, a pessoa que tinha que ser para a minha vida. Só que eu não pensava assim, não. Eu me casei com ele em 1 ano e meio. Eu tinha 19 anos, Glaucia.
mimada, filha caçula, né? Tinha passado por um monte de problemas, muito autorreferente, e eu projetei nele todas as minhas dores. Então, a coisa que eu mais falava era assim: o meu marido precisa mudar. No ano de 2003, eu decidi que o problema da minha vida era ele e quis jogá-lo fora. Quanto tempo de casado, Jana? 22 anos. E daí, vamos Não, jogá-lo não. fora, porque o Nesse problema... momento, 22 anos. nesse momento, De 97 para 2003, 6 anos. com 6 anos de casado, você resolveu que ele era o É, problema e você queria já abrir mão da sua família ali. de 97 para 2003, 6 anos. Já tinha o Luiz E Henrique. já, ele era pequenininho. Foi aí que a minha irmã, que já fazia parte do Ministério de Casais, falou para ele: não saia de casa. Ele falou: mas você não faz ideia do que eu tô passando com ela. E assim, quem me vê assim hoje, Glaucia, não faz ideia da mulher rixosa que eu era. E ele falava assim: é muita humilhação. E a minha irmã falou: por favor, não saia. Me dá uma chance, eu vou dar um presente para vocês que vai mudar a história de vocês. E a gente foi para o encontro, eu fui contrariada, eu fui com o propósito de assinar na segunda-feira o divórcio. Falei: eu vou, mas segunda-feira eu não te vejo mais. E foi, e lá é tão maravilhoso que lá realmente Deus reconstruiu ali, foi o primeiro grande passo da nossa história, né? Uhum. E por isso a gente é muito grato ao nosso pastor Arlindo e à pastora Lídia por ter nos acolhido naquele momento onde a gente estava completamente perdidos na vida, né? E ali começamos uma nova caminhada dentro do casamento. Só que a sábia edifica e a tola destrói, né? Uhum. E eu comecei a buscar, a gente começou a se doar, só que quando eu falo fraude, nossa, e eu trago essa responsabilidade toda para mim, né? Uhum. Eu busquei muito conhecimento, eu aprendi muita coisa, mas o que eu fiz com aquilo? Guardei, Uhum. né? Eu falava para os outros, mas eu não aplicava na minha vida. Então, era muito bom de papo. E só quem convivia comigo entre quatro paredes sabia exatamente quem eu era, que era meu marido e meu filho. Uma mãe Então muito vamos lá. autoritária. Contextualizando aqui, você se converteu, né? Você casou, voltou para Jesus depois de 14 anos, você tinha se desviado, casou. Com 6 anos você teve um problema que você entendeu que, né, por ser muito mimada, você entendeu que o problema do seu casamento era o seu marido, resolveu abrir mão, foi presenteada. Tem gente que está chegando agora na live dizendo assim: pena que eu cheguei agora, vai ficar gravado, viu, pessoal? Mas estou aqui contextualizando. Vocês foram para um encontro de casais, resolveram reatar, permaneceram juntos, mas ainda assim alguma coisa mudou, melhorou, mas ainda tinha muitas coisas a serem tratadas e fora do lugar. Sim, Não é isso que você está falando aqui pra sim. gente? Como é Veja que bem, era, né? Jana, a Ele sua nunca vida mais saiu de dentro da casa. igreja? Que bom, né? E como é que era a sua É, vida antes? Como é que era a sua vida dentro da igreja? E como é que era a sua vida dentro de casa? Que você acabou de falar aí pra gente que era tudo lindo, né? Quem olhava do lado de fora era tudo lindo, mas só quem realmente te conhecia, né? Quem conhecia essa mulher rixosa era quem estava dentro de casa com você. Conta pra gente um pouquinho uhum. como é que era essa vida de aparência, né? Fora de casa, na igreja principalmente, né? E dentro de casa. Fala um pouquinho pra gente. É assim, eu sempre fui uma pessoa muito prestativa, Gláucia. Só que a motivação, ela era errada. Porque eu fazia para os outros buscando esse afeto que faltou para mim naquela primeira infância, né? Que entrou através do abuso, eu fui abusada na primeira infância, e toda aquela ausência, né? Meus pais foram os melhores pais que eu poderia ter. Eu sempre falo isso porque eles não estão sob julgamento. Mas a minha infância teve marcas, né? E isso está resolvido com a minha mãe, meu pai já é falecido. Mas a questão é, aquilo, eu escolhi contar a minha vida através daquela dor naquele momento. Então, tudo o que me faziam era uma dor muito grande. Então, se não me olhassem, não falaram comigo, eu era uma pessoa extremamente autorreferente, né? Paralisada naquela dor. Só que o mais importante disso, Glaucia, eu não tinha consciência. Eu não sabia que eu tinha sido abusada, eu não tinha consciência dessas dores. Eu simplesmente reagia à dor quando alguém acionava a dor que estava em mim. Por isso que eu Jana, sempre falo, o que é ser uma pessoa sim, autorreferente?
é exatamente uma pessoa que traz tudo para si. Quando o universo e o mundo giram em torno do umbigo. Então, assim, ai, mas o meu pastor não me ligou. Ai, mas a minha amiga não falou comigo. Ai, o meu marido não fez o que eu quis. É quase uma idolatria do ego, sabe, Glaucia? Tudo gira em torno daquela pessoa. E geralmente por essa falta desse contorno de afeto que não é fechado lá naquela primeira infância, o que uma criança precisa? Ser amada pela mãe, amada e acolhida, protegida e provida pelo pai. E quando isso falta em algum momento, literalmente essa criança busca esse amor em todas as pessoas à sua volta. Ela busca essa referência, ela busca estar sendo suprida, mas nunca vai acontecer, porque não tem como voltar no tempo e ser suprido naquele momento, né? A gente busca suprir esse amor em Deus hoje. Então, mas Era o que você fazia, né? Sim, só que daí o que eu apontava? O meu marido não fazia o que eu queria. Ele não mudava, Glaucia. Então eu fazia e ele nunca mudava. Eu ia para a igreja, fazia, mas não era para Deus. Era porque eu queria ser amada, eu queria ser vista pelas pessoas, eu queria ser aceita, ser a melhor, agradar o meu pastor, a minha pastora. Era algo extremamente autorreferente. Então, eu até digo para você que está aqui hoje, se você faz isso por essa motivação, fatalmente você vai se frustrar. Porque você vai sempre estar esperando do outro algo em troca. E não é isso que Cristo nos ensina, né? Verdade. Então, passei toda uma vida fazendo e servindo, e no ano de 2008, eu já vinha, eu era muito atuante com pessoas, né? Coincidentemente dentro do ministério, eu ainda não trabalhava com casais, com eventos, com casamentos. E literalmente a gente perdeu a nossa casa, eu perdi a minha saúde. Eu já vinha de 2 anos enfrentando várias dores e vários problemas. Eu não tinha consciência do que era isso. Na verdade, eu estava me destruindo, Gláucia, e só ali culpando o diabo e orando para Deus por uma cura. Só que eu não percebia que eu estava tomando um veneno para me matar, com as mágoas, com falta de cuidado com a minha alimentação, falta de cuidado com uma rotina e uma disciplina com o meu corpo, com a minha saúde. Eu tomava muitos remédios analgésicos para superar essa dor. Então, assim, tá doendo a cabeça? Toma um analgésico. Tá doendo o corpo? Toma um anti-inflamatório. Eu tinha uma alimentação muito desregrada, que já era um pilar, já era um sintoma, do abuso. Então, eu buscava muito uma alimentação prazerosa, porque quando uma criança, você deve trabalhar com isso, né, Glaucia? Quando uma criança é abusada, ela é estimulada muito cedo no prazer. E isso gera uma fuga. E na vida adulta, a tendência desse indivíduo buscar suprir essa carência pelo prazer é muito grande. Então, muitas vezes o indivíduo busca, sim, em drogas, em bebidas, mas o mais comum é suprir essa ausência numa alimentação desregrada, onde você tem o prazer, comendo um doce, o que ele gera no cérebro, né? Um prazer. E ou por compras, ou por sexo, você está suprindo o prazer que foi estimulado no teu cérebro de alguma forma. E você acaba, às vezes, eu estou explicando aqui de uma maneira grosseira, né? Você acaba, às vezes, desenvolvendo uma compulsão. E eu desenvolvi uma compulsão alimentar, onde a base da minha alimentação era o carboidrato, que ele estimula o cérebro como se fosse uma droga, né? Então, eu comecei a desenvolver várias doenças. Eu me tornei pré-diabética, sendo sempre magra, mas os meus exames eram caóticos. Até que no ano de 2008, houve essa grande ruptura quando a gente foi despejado. Eu perdi o meu emprego na época e tive o diagnóstico após 4 meses numa cama de fibromialgia. Uma dor que eu pedia realmente, eu nunca tive tendência suicida, mas eu pedia para o Senhor me levar, porque eu era covarde. Então, o Senhor me leva. Eu não tenho coragem, né, nem de tentar isso para placar essa dor. Dores insuportáveis, só que eu percebi que essa dor estava na minha alma. E no ano de 2008 eu cheguei para Deus e eu lembro que a minha irmã, que era minha líder na época, né, querida, a minha pastora amada, e falei para elas, eu sou sanguínea, negócio. Então bateu, valeu, sai, sabe? Sanguínea e colérica. Eu falei, gente, de que adiantou?
porque eu estava fazendo uma barganha com Deus, Glaucia, de que adiantou eu fazer tanto para Deus, e olha como está a minha vida. Sabe aquela passagem, que eu não falo que chega perto de Jó, mas sabe aquela passagem de Jó que você fala, né, que ele vê aquela coisa assim. E literalmente eu percebi que eu não conhecia Deus, eu conhecia de ouvir falar. Olha que Porque interessante. quando eu me deparei com essa situação, onde eu tinha muito conteúdo, pouquíssima prática, e eu falei para Deus, e agora? Olha aí tudo que eu estou fazendo para o Senhor. E ele falou para mim, você não está fazendo para mim, você está fazendo para você. Uau! Que murro na boca do estômago, né? Se deparar com isso. Como é que você chegou nessa... né? Como é que Deus falou isso para você, Jana? Você sabe que o nome do meu ministério é Virtuosa na Prática, né? Então, às vezes a gente precisa desenhar, né? Aquilo que pra gente é óbvio, não é isso? Porque como você falou aí um momento atrás, você falou assim, Glaucia, eu não enxergava que eu agia dessa forma. Né? Então, o que a gente pretende aqui nessa live é ser o mais clara possível, trazer o máximo de clareza possível, para que as mulheres entendam e se identifiquem, né? E percebam alguns comportamentos nelas. Né? E aí eu quero que você me diga, como é que Deus falou para você isso? Né? Tudo que você está aí falando que fez por mim e para mim na obra, não foi para mim. Como é que Deus falou isso para você? E como é que ficou a sua carinha quando você entendeu e disse, é verdade, Senhor? Me diga isso. Em choque, Glaucia, porque assim, eu estava na cama, eu fui parar na casa da minha mãe, né? Após ter esse despejo na vida, fui parar na casa da minha mãe. Detalhe, gente, eu casei com o único propósito que não é o casamento, para sair de casa. Porque eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Uhum. Então, eu era aquela adolescente rebelde, sabe? E bem intensa, colérica, sanguínea, e que aprontava tudo ali. E eu casei porque eu falei, bom, eu vou casar e vou... Me ver livre dela. Só que daí, o que eu percebi? Que eu tive que voltar para rever esse relacionamento. E ali eu passei a ter a minha mãe como era a minha mãe, sem as minhas dores de projeção. Então, ela cuidou de mim esses 4 meses até o diagnóstico, porque eu fiquei sem... Eu sempre fui muito vaidosa, sem conseguir pentear o meu cabelo. Eu não tinha mobilidade no corpo. Meu corpo pulava inteiro pela dor. Então, e o meu filho de 8 anos vibrando com aquele caos todo, porque ele estava tendo a mãe. Porque pense, Glaucia, eu trabalhava, eu tinha um grupo de vendas na época numa empresa, com 150 mulheres, eu era gestora delas. Eu trabalhava 24 horas nisso para bater minhas metas, porque eu tinha que ser perfeita, lembra? E, na época, nós cuidávamos, em média, de 5 grupos. Não sei se na tua igreja é assim, mas grupos pequenos. Células, eu não dizia né? não. Uhum. Eu não dizia não. Então, era aquela coisa assim, quanto mais pessoas, mais saciava a minha carência. Só que pensa numa condição humana. Nenhum humano resiste a isso. Nenhum ser humano resiste a isso. E o meu filho, tudo que ele ouvia de mim era, a mamãe não tem tempo. A mamãe não tem tempo. Não fale com a mamãe agora. Eu estava em casa com ele, mas eu não estava. Todo momento eu deixava ele na casa da vovó, porque a mãe tinha que atender alguém, a mãe tinha que falar com alguém. Jana, deixa eu só Meu filho não tinha mãe. Deixa eu só interromper aqui rapidamente para fazer com que as meninas que estão acompanhando a gente façam uma reflexão. A vida deu voltas e a Janaína tinha uma situação não resolvida com a mãe dela. Ela precisou voltar para dentro da casa da mãe por uma circunstância para enfrentar essa mãe de frente e olhar para essa mãe como mãe e se colocar no papel de filha. Né? Olhar para essa mãe como um ser humano, né, comum, que erra e que acerta, para liberar perdão, né, para essa mãe e também, né, para viver o perdão por si mesma, porque você tinha muitas cobranças internas, né? Então foi um momento que a gente tem situações na vida da gente que a gente passa e não entende por que eu estou passando por isso. É importante, mulheres, que vocês, e homens também que estejam aqui assistindo a gente, pare, observe a sua volta, entenda o que está acontecendo.
A vida, né? Ela é cíclica, ela traz histórias e circunstâncias que fazem com que você pare para refletir em alguma coisa que você deixou para trás. E enquanto você não aprende o que ficou para trás, você vai ficar repetindo a matéria, repetindo a matéria, repetindo a matéria, né? Então, Certeza. pare de reclamar, pare de dizer que está vivendo um caos, pare de se fazer de desentendida. Ai, não sei porque que eu estou passando por isso, eu não mereço Pare de passar se por isso. fazer De de vítima. vítima. Exatamente. Pare de se comportar e de se fazer como vítima e abra os seus olhos para entender e perceber o que a vida está te trazendo, o que Deus está te proporcionando com esse caos que você está vivendo. Beleza, contextualizei, pode seguir, minha amiga. De 2003 para 2008 se passaram 5 anos, lembra? Nesse momento de caos, eu digo que eu amo caos hoje. Nossa, eu amo problema, porque eu vejo que é nele a ferramenta que Deus mais trabalha. Se a gente parar para olhar da maneira correta. E no ano que eu estava na minha mãe, em 2008, eu cheguei para meu marido e falei, olha, agora fatalmente você é o problema. Você fez tudo errado de novo. E não dá pra gente continuar. Você está me matando. E ele Santo parou. César! Ele parou, olhou pra mim e falou assim. E isso que ele falou pra mim me marcou muito. Ele olhou pra mim e falou assim: tudo bem. Se então sou o problema, eu te amo tanto que eu não quero mais ver você sofrer. Eu vou embora. Nossa! Porque quem ama, eu pude entender o abrir mão dele naquele momento, né? Só que quando ele fez isso, eu entrei em desespero. Porque, na verdade, Glaucio, o que eu projetava no meu marido era o meu abusador. Só que eu não tinha consciência disso. Então, o que eu falava para ele, você está me fazendo sofrer e você é o culpado, não era da circunstância atual. Era das dores que eu não tinha consciência daquela menina que estava em mim gritando. Né? Aquela menina autorreferente que queria a atenção e o colo. Então, eu pude entender que naquela bagunça toda interna, ele me amava. E daí eu falei, não, calma, não vai. Aí eu entrei em desespero e comecei a chorar, porque eu estava numa desordem emocional física, emocional e espiritual, porque ali Deus tinha me colocado em xeque. E olha que eu lembro muito dessa situação, porque foi num dia que eu desliguei o telefone com a minha pastora, e ela é muito amorosa. E ela falou assim para mim, Jana, fica calma, vai dar tudo certo. E sanguínea, intensa, eu falei para ela assim, certo? Não, tá tudo errado. Aquele Como? Tudo. E eu sempre fui muito transparente, sabe? Nossa, muito transparente. Então, o que eu falava, o que eu pensava, eu falava. E eu falava pra minha irmã, quando ela falava, calma, vai dar certo, confia em Deus. Eu, que Deus? Como confio em Deus? Tá tudo errado, tudo que eu acreditava ruiu. Só que hoje eu percebo que a fraude estava em mim, não no que eu acreditava, não nas coisas, entende? Eu não praticava aquilo. Então, eu pude entender ali que Deus havia me tirado da tomada. Como eu não parava para ouvi-lo, eu orava só falando, eu não ouvia o que ele tinha para me dizer. Então eu falava, e é Deus, beleza, ele está pedindo, mas ele não estava pedindo nada. A motivação era outra, era suprir a minha carência, era mostrar para os outros o que eu fazia. Eu não sabia dizer não, isso é um grande sintoma de uma pessoa que busca aprovação, né? Ela deseja agradar todo mundo. E literalmente eu fui para o chão, eu fui desconstruída ali. Ali nós paramos tudo, Glaucia. Até porque eu fiquei na cama, né? Eu tive que abrir mão de tudo que para mim era o mais importante da minha vida. As pessoas, nós tivemos um grande testemunho na nossa vida. 70 casais desse ministério se uniram e abençoaram a gente para a construção da nossa casa na época. É um lindo testemunho também, que é a casa onde eu moro hoje. E ali Deus começou a reconstruir a nossa história, né? No ano de 2008. De 2008 para esse ano, para 2020, essa história de reconstrução se faz. Ali no ano de 2008 nasceu a minha empresa de eventos, que as pessoas começaram a bater na minha porta, esses casais, amigos, e começaram a falar assim. Eu tinha feito um evento, né, dentro do ministério, para o meu pastor e para minha pastora, e esse evento, as pessoas viram, mas eu estava fazendo um evento como voluntária.
eu quero que você faça minhas bodas, eu quero que você faça os 15 anos da minha filha, eu quero que você faça o casamento da minha filha. E eu falava, gente, eu não trabalho com isso. Vocês estão confusos aí, eu não quero trabalhar com isso. E eu percebi que o Senhor estava começando a me mostrar um caminho, que eu precisava cuidar da noiva. Hoje eu entendo a noiva, né? Aham. A metáfora ali. E eu comecei a fazer isso. Na época, eu lembro que eu não queria fazer cartão, não queria fazer contrato. A menininha era teimosa, viu, Glaucia? Bem teimosa. E ali houve um grande caminhar. Eu até falei para uma pessoa essa semana que queria muito ajudar um casal. Ela estava muito desesperada, vendo o casal passando por muitos problemas, e falou para mim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu falei para ela, amada, entenda uma coisa, o processo, o tempo do processo que a pessoa passa da dor, é ela que determina. Glaucia, imagine a dor de 70 casais, vendo o que eu e o César estávamos passando. Eles se moveram antes de eu ser despejada, para que a gente não fosse despejado. Nós éramos duas crianças grandes, na verdade, né? Eu e ele. Para que a gente não passasse por essa dor. Mas não podia evitar isso. Não puderam evitar isso. Por quê? Porque esse era o processo da nossa cura. Esse era o processo da nossa libertação. A gente tinha que passar por aquilo para crescer, para aprender, né? Então, a gente precisou passar por isso sim. E as pessoas se frustraram e eu sei que muitas delas colocaram em xeque ali, Deus, como assim? E agora a gente orou tanto, a gente pediu tanto, a gente fez tanto. Como que aconteceu tudo isso, né? Mas houve um ponto de decisão muito importante, que eu amei o nome do teu ministério, que é Virtuosa na Prática, né? Que fez toda a diferença. Foi quando eu parei de olhar para o meu marido. E o Senhor, num outro checkmate para mim, falou, eu estava orando, Glaucia, numa madrugada, já nesta casa nova, já tinha deixado a casa da minha mãe com muita dor, naquele deixar de filha, sabe? Que Uhum. agora eu tinha uma mãe que cuidava de mim, aí já era de uma maneira diferente. Eu lembro que eu vim para casa e chorei a noite inteira e falava, mas eu vou deixar minha mãe. Aí eu entendi, hoje, o que as meninas passam, né, quando casam. E eu fui nessa madrugada e dobrei o joelho e falei para Deus o seguinte, Deus, eu não aguento mais sofrer. Olha o marido que o Senhor me deu. Ele não muda. E isso já era aí, já tinha passado uns 2, 3 anos que eu já estava nessa casa. De novo, eu não sei como que Deus me aguentou não, viu? Olha que menina chata. Reclamona e autorreferente. De novo eu estava para Deus falando, Deus, olha aí, o meu marido não muda. De novo eu tô sofrendo, de novo. E eram coisas mínimas, sabe, Glaucia? Eu queria tudo da minha maneira, do meu jeito, que funcionasse da minha forma. E o Senhor, nessa madrugada, o Espírito Santo falou para mim, aquieta-te. Pare, olhe para você. Quem você pensa que é? Não fale do meu filho para mim. E ali eu pude entender que eu estava fazendo Nossa. uma oração que é quase uma macumba gospel, né? Ou porque você orar para Deus. Olha a pretensão de orgulho de uma pessoa que você se coloca diante do Criador para pedir que Deus mude a outra pessoa. Você não ora para Deus pedindo para que Deus faça o melhor para aquela pessoa. Você já sentencia que aquela pessoa é um erro. Se você faz isso hoje, mulher, pare. Pare com isso. Olhe para o teu coração. E ali eu entrei, né? Que a gente faz no essencial o trabalho de autoconhecimento, através do conhecimento do alto. E quando eu olhei para dentro de mim, Glaucia, eu só encontrei dor. Aí eu comecei a observar os sintomas. Ali eu já tinha melhorado um pouco da fibromialgia num tratamento que não resolvia. Aí o Senhor começou a me mostrar como eu comia, como eu me tratava, como eu me punia. Eu tinha uma dismorfia corporal muito grande. Como eu era uma pessoa compulsiva. E eu pude perceber que o problema não estava no meu... Exatamente, a autoritária. Mandona, né? É tudo demais. Tudo que eu detestava na minha mãe, eu reproduzi. Eu reproduzi como uma máquina fotográfica, né? E porque minha mãe era muito autoritária, né? Quando eu era pequena. E eu falava, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Eu fui pior. Eu era um sargento, um coronel para o meu filho. Eu marquei o meu filho e graças a Deus eu consegui fazer esse caminho de volta com ele. E até esse momento você não tinha essa percepção de si. Não, Né? não.
era sempre o problema estava no outro. No outro. Então, fulano não fez o que eu pedi, não fazia o que eu queria, eu sofria, eu era uma vítima. Então, ali eu já estava trabalhando com eventos muito ativa, a empresa já estava rodando, mas então era sempre as pessoas que me traziam um problema. O mundo girava em torno do meu umbigo, sabe? Então, tudo era aquela coisa absurda do sofrimento na minha vida. Eu não tolerava um sofrimento sequer. Entende? Era sempre uma reclamação atrás da outra. E quando eu parei para olhar para dentro de mim, Glaucia, houve uma grande decepção, porque eu vi que em mim só tinha dor. Eu vi que ali eu não tinha nascido de novo ainda em Cristo. Nossa! Porque eu não tinha decidido morrer. Eu não tinha decidido... O meu eu, ele prevalecia em todas as situações. Então, não era o que... E eu lembro muito bem que eu estava ouvindo uma palavra na época do pastor Ed René, e eu estava ouvindo e estava pintando uma parede em casa. E foi um CD que até a minha pastora me deu para ouvir, que se chama O Caminho do Amor. E naquela época, eu estava pintando e o Espírito Santo falou para mim assim, o que você vai fazer quando chegar diante de Deus? E ele te perguntou, de pintar, caí no chão e comecei a chorar. Porque a segunda pergunta foi, você transformou eles em amor ou marcou eles pela dor? E me devolveu pior do que eu te dei. Jana, eu não sei se para todo mundo, para mim deu uma picotada na sua internet. Repete a pergunta que você estava falando que Deus te fez. O Espírito Santo colocou no meu coração assim, ó. O que você fez, quando você chegar diante de Deus, o que você fez com o filho e com o marido que eu te dei? Você transformou Nossa. Em amor ou você marcou eles pela dor? Eu te dei pessoas forte para você demais isso, muito forte. Aproximá-los de mim, mas você aproximou ou afastou? E até aquele momento, Glaucia, eu não era imagem e semelhança do Criador. Eu era uma mulher grosseira. Bom, eu tá um pouquinho travando o áudio, né, e a imagem da Janaína. Não sei, Janaína, se você consegue me ouvir, mas eu quero... Opa! Voltou? Voltou, minha flor. Deixa eu só contextualizar aqui mais um pouquinho. Percebam, né, que a Janaína tá voltando. Tá travando e tá voltando, Jana. A Janaína estava no ministério, né, na igreja, uma história, né, com Jesus, e a Janaína não tinha resultados na sua vida, né, no seu casamento, tinha uma relação complicada, vivia com muitas dores físicas até, dores no seu relacionamento, no seu casamento. Por quê? E ela fala que ela era uma fraude, porque tudo aquilo que ela pregava, tudo aquilo que ela ensinava para as pessoas, não era o que ela vivia. Ela não havia tido um encontro genuíno, né, com Deus. E por isso a Janaína tinha esses resultados, e ela afirma aqui para a gente que ela era uma fraude. Minha amiga, tá impactante demais. O som da Glaucia está dando eco. Daniele, eu não tenho o que fazer, eu estou num ambiente com eco, procurei colocar o fone e a gente vai seguir assim mesmo. Estou num espaço bem grande para ficar próximo aqui do roteador e não dá problema. É impressionante isso, né? Quando Deus faz essa pergunta para a gente, o que você vai fazer com o que eu te dei? Né? O seu marido, você contou no começo aqui da live, né, que o seu pai orou pedindo a Deus um sinal para que o Senhor mostrasse se ele seria, né, o seu futuro marido, e esse sinal se concretizou. Então não tem dúvida de que foi Deus quem te deu o César, né? E imagina seu filho, né, fruto dessa relação, desse amor, né? E é muito Glaucia, sério quando a gente pensa isso. O meu filho é fruto de oração. Eu não conseguia engravidar. Na época, eu e o César fizemos campanha de oração para que... Foram 6 meses. Ele é um milagre. Olha isso. Mas Deus me deu uma preciosidade e eu estava marcando ele com as minhas dores.
Entende? Para Que depois forte. chegar para Deus e falar assim: olha, foi o diabo que desviou o meu filho. Não, foi o tanto que eu marquei o meu filho com as dores, com as minhas dores. E com 8 anos, o meu filho mesmo vendo a mãe na cama, eu lembro dele deitado ao meu lado e eu não quero chorar. E ele falava assim: mãe, você está em casa. Eu tenho Nossa. mãe. Porque ele não tinha, né? Ele não tinha a mãe dele para ele. E ali eu passei a ser mãe, mãe e esposa. E ali eu entendi. Eu lembro que eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar muito diante de Deus quando ele me fez aquela pergunta, porque eu pedi perdão e falei: Deus, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. A minha principal missão é meu marido e meu filho, eu não estou amando eles. E ali eu decidi me tornar uma especialista em amor. Acho que a minha pastora não tem consciência que aquele CD ia mudar tanto a minha... Na época era CD, ia mudar tanto a minha vida. Porque realmente me trouxe a consciência que eu não sabia amar. Né? E o tema era o caminho do amor, né? E ali eu Aham. decidi me tornar uma especialista em amar o meu marido e meu filho. Que lindo. E nesses 10 anos, Deus me deu ferramentas práticas, sabe, Glócia? De como eu consegui me tornar essa especialista. Travou novamente, Janaína. Que pena. Tomara que volte, porque realmente está muito edificante para nós conhecer essa história. E é preciso estar com o coração aberto, viu? Voltou agora. Voltou? Voltou, minha flor. Voltou. Pode falar. Então, Glaucia, eu cheguei para Deus e falei assim: eu não vou mais falar do meu marido. Me reconstrói. E é aí que a gente usa Josué Nossa! 1,6, que é: seja forte e corajoso. Porque mergulhar para dentro de si, Glaucia, muitas vezes essas mulheres só encontram dores. Só que nós não vamos mergulhar para ficar lá, nós vamos mergulhar para resolver e deixar lá. O passado ele tem que ficar onde ele está. O nosso cérebro ele entende o passado, passado, presente e futuro se misturam. Então, muitas vezes o eco emocional, a projeção que eu fazia no meu marido, que era de uma menina na infância que foi abusada, era real, era presente, era no hoje. Então, quando eu entendi isso e quando eu silenciei isso diante de Deus, isso ficou para trás. Eu não sou uma vítima do abuso. Eu sou uma mulher que superou um abuso. Muda Entende? Eu sou tudo, uma... muda tudo. Muda tudo. Eu não sou mais aquela menininha abusada. Eu sou, sim, uma mulher que escolheu superar um abuso. Chega de contar essa história dessa forma. Deus fez tudo novo na minha vida. Eu decidi sair daquele lugar. Foi fácil? Não. Não foi fácil, porque não é fácil deixar uma dor dessa, ser marcada por isso. Mas eu posso escolher sim como eu vou contar essa história. E a partir dali eu pude entender que eu tive muitas ministrações de dores diante de Deus e o meu marido muito poucas. Muito poucas. Mas o problema não era ele? Pois é, né? Que coisa! Que Não, coisa! não era. E automaticamente, nossa, quando eu parei de tentar mudar o meu marido, houve uma grande transformação na vida dele. Uma grande transformação porque ele passou a ser amado pela mulher dele. Ele passou a ser especial para a mulher dele, porque ele era o último na minha lista de prioridades, Gláucia. Todas Nossa. as pessoas vinham antes, tudo. Uma hierarquia de valores totalmente deturpada. A opinião do meu marido era a que menos importava para mim. E hoje, se ele falar assim para mim, amor, não, eu nem quero ouvir o seguinte, porque eu já paro aqui. Porque hoje ele é a pessoa realmente mais importante da minha vida. Né? Ele é o sacerdote da minha casa, ele é a pessoa que me diz o que eu tenho que fazer ou não. É a pessoa que é a voz de Deus na minha vida. Então, quando eu tenho alguma dúvida que eu paro e falo, e agora, amor? Ele fala assim para mim, é aqui. E eu posso ter certeza que vai dar certo, porque é ele que tá ali para ouvir o prumo. Mas ele é uma pessoa com o coração voltado a Deus. Né? Por quê? Porque eu decidi transbordar esse amor de Deus na vida dele. Mulher, hoje você que está ouvindo aí,
Qual é a imagem que você passa dentro da tua casa? Você reflete o amor de Deus? Você é a imagem e semelhança do Criador ou você é uma mulher manipuladora, rixosa, que quer tudo à sua maneira, da maneira que você quer que seja feito em casa, de Mimada, uma maneira egoísta? autoritária, né? Então, porque sim, Glaucia, sabe, as coisas não vão acontecer da maneira que a gente quer sempre. Isso é vida. A gente tem aqui alguém falando, né, que ela está a vida inteira tentando mudar o marido. Você não vai conseguir, minha querida. Não é o seu marido quem precisa mudar, é você quem precisa mudar. Olhar para dentro de você, entender quais são as suas dores, abrir espaço para o Espírito Santo visitar você, tratar essas feridas, né, e escolher contar essa história, como a Jana falou, de uma forma muito, sabe, linda, escolher contar essa história de abuso, de abandono, não sei o que você viveu, mas escolher contar isso de uma outra forma, né? Você sobreviveu a isso, você superou isso. Exatamente. Né? A gente usa essa. Sim. Você é uma sobrevivente, a gente usa essa frase. E sobreviveu para contar uma história não de derrota, de tristeza, de vítima, mas uma história de vencedora. Né, de uma história de alguém que tem um pai que não deixou você sucumbir e você morrer, né? Então escolha contar essa história hoje de uma maneira diferente. Escolha parar de acusar o marido, de querer mudar os outros. Escolha olhar para dentro de você e entender por que essa necessidade tão grande de que o outro seja do jeito que você quer. Né? Deus criou o outro da forma que ele é, para um propósito, né? E é preciso respeitar esses papéis. Né? Eu queria te fazer uma pergunta aqui, Jana, que eu anotei, que você respondeu. Eu nem sei quanto tempo a gente tem de live, quanto tempo a gente ainda tem. É tanta coisa para perguntar. Pois é tanta coisa para perguntar aqui. Eu queria que você respondesse aqui para a gente. Você já me deu aí uma pista, né? Como a vida do meu marido mudou depois que eu decidi amá-lo, servi-lo, né? Quem era, né, o marido dessa mulher viril, né, dessa mulher ferida, né, antes e depois que o Espírito Santo te visitou e começou a mostrar para você onde é que estava o erro. Quem era esse marido antes e quem é esse marido hoje? Conta pra gente. Agora eu vou pegar pesado, mas ele sabe que não é em referência a ele, né? Era um banana. Uhum. Mas a culpa não era dele. Toda vez que uma mulher chega pra mim e fala assim, o meu marido é um banana, e eu tô falando de um contexto cristão, tá? Sim, não tô claro. falando de mulheres que não são. Tô falando de mulheres que chegam pra mim, maioria líderes e pastoras. Falam assim, meu marido, você não tá entendendo, Jana, se eu não fizer, ele não vai fazer, meu marido é um banana. Daí eu falo pra elas o seguinte, isso fala mais sobre você do que sobre ele. Porque esse é o principal sintoma da mulher manipuladora. Não é que o meu marido não fazia. Eu não deixava ele fazer porque não era do jeito que eu queria. Tinha que ser da forma que eu queria, do jeito que eu queria, porque eu era perfeita. Ele era o problema, lembra? Então, se ele fosse fazer, ele ia fazer errado. Então, era melhor que eu fizesse. Então, quando eu tive esse direcionamento, eu precisei recuar, Glaucia. Primeiro porque eu me achava a última bolacha do pacote, né? E não era... Eu pude perceber que estava quebrada. Totalmente quebrada. Eu tive que recuar. E a Dani falou uma coisa muito, muito séria. Eu castrava mesmo. A mulher viril castra o homem, né? Ele se torna totalmente impotente. Então, eu tive que recuar, mas eu recuando, ele precisou assumir. E é um ajuste doloroso, Glaucia. É um momento difícil, que aí, mulher, se você precisa passar por isso, é aí que você precisa de uma mentora. É aí que você precisa de uma ajuda. A mentora vai te dizer o que fazer? Não. Ela vai te ajudar a encontrar essas respostas que estão dentro de você, diante de Deus. Exatamente assim. Então, você precisa alinhar isso e chegar, mas decidir. Quando eu lembro, Glaucia, que eu tinha resposta para tudo. A minha opinião era super importante. Nossa, isso para todo mundo. Era uma pessoa chata pra caramba. Quando meu marido chegou do meu lado e falou assim, amor, tá acontecendo tal coisa. E eu sentei, olhei para ele e falei, eu não sei o que fazer. Ele entrou em pânico, ele bugou, como ele fala. Ele é da área de TI, né? E eu simplesmente falei para ele assim, eu não sei. Mas você sempre sabe. Eu falei, pois é, mas eu não sei. Na verdade, eu nunca soube. Eu fazia as coisas tudo erradas. Mas calma, que juntos nós vamos encontrar a solução diante de Deus. Porque eu não faço ideia por onde começar. Tremendo isso. Ontem a Lili comentou um caso caso que ela deixou, né, o rádio do carro ligado quando foram ao mercado e quando voltou a bateria do carro tinha arriado. Ela contou.
A Fábio, Fábio. isso. Ela, Conta no testemunho dela. ah, tá, tô confundindo aqui, é porque eu assisti uns vídeos de testemunho, né? Tá vendo que eu assisti mesmo, né? E ela conta isso, né? Que ela foi no carro, foi no mercado, deixou o rádio ligado e quando voltou a bateria do carro tinha riado. E ela era essa mulher viril, que tomava frente, que dizia o que fazer, que, né? Dona da verdade, dona da razão. E o marido era, né, um banana, entre aspas, porque ela não deixava ele ocupar o lugar dele. E ela conta que ele brigou, estava nesse processo, né, de virada e de chave, né, ocupando o lugar de mulher virtuosa, deixando o marido ocupar o lugar de sacerdote dentro da casa. E ele falou, reclamou, e ela... Normalmente ela iria já ser reativa, né? Começar a falar e tal. E ela aquietou, pediu desculpas para ele, ficou quieta. E ele ficou tão assim desnorteado que ele não teve ação para sair e buscar um carro para dar chupeta, né? Aquela coisa que liga lá numa bateria na outra, aqueles cabos. E ela, normalmente, ela já iria levantar, procurar alguém, tomar uma iniciativa. E ela... Resolver. Exatamente. Ali, o que ela fez? Puxou o freio de mão, vou ficar quietinha, porque não é esse o meu papel, né? E ela falou para ele, calma, é só um carro, é só uma bateria, né? E deixou no tempo dele, né? A Fabi tá aqui rindo, é de você mesmo, Fabi, que eu tô falando. E ela deixou aquele tempo dele, da ficha dele cair para saber o que fazer. Então, assim, quando você fala que é difícil e que dói, mulheres, é muitas vezes você até ter a resposta. Você até saber o que tem que ser feito, mas você não tomar a frente. Você vai puxar o seu freio de mão, você vai colocar, ó, um zíperzinho aqui na sua boca, você vai ficar em espírito de oração, Espírito Santo. Fala o Senhor com ele, que não é meu papel falar isso, né? E você vai aguardar. Eu preciso Pode falar uma coisa aqui que o Espírito está me cobrando. Mulher, o seu marido não precisa de uma mãe, ele precisa de uma esposa. Ele não precisa que você ensine, você não tem como educar o seu marido. Esse era o papel da sua sogra. E nem de uma chefe, né? Isso. Exatamente. E nem de uma chefe. Então, entenda isso. Juntos, vocês podem chegar a uma situação, vocês podem entender isso, mas para isso você precisa quebrar o seu orgulho, reconhecer que você não é tão boa assim. Esse perfil de mulher, elas geralmente são mulheres que sentem essa ausência de uma paternidade ou da própria mãe, né? E elas precisaram passar a se defender da vida. Elas passaram a precisar fazer tudo. Eu entendo elas, porque elas sofreram muitas dores, então ninguém mais vai feri-las. Só que aí que entra o princípio. Então você não crê em Deus. Eu não quero bugar ninguém aqui. Eu quero que você tenha uma esperança. Glaucia, faltam pouquíssimos minutos. Eu vou falar para você, eu não sei nem se isso acontece, mas eu estou à tua disposição. Se você quiser derrubar a live e voltar, só para a gente poder finalizar, abençoando elas, senão vai mexer e não vai finalizar. Se você tem a informação do tempo aí, me fala. Quanto tempo tem? Pra gente terminar. Faltam 6 minutos, eu acho. O Instagram, não sei porquê, ele não tá me avisando. 8 minutos 8 aqui. minutos. 8 minutos, diz o... O César, nosso sonoplasta. O César. Ele é a produção total. Porque não finalizar pode deixar elas com o coração ferido, né? Sim, vamos fazer assim? Então... A gente termina aqui, então, tá? Porque aí para a gente não ficar correndo e desesperada aí com o tempo. Meninas que estão aí ouvindo a gente, nós vamos encerrar essa live aqui, né? Para que o tempo não fique aí quebrado e a gente perca aí algumas informações. 7 agora, Glauco Giga, meu irmão, está aí também dando a informação. Obrigado, Glauco. E a gente vai encerrar e eu vou abrir novamente, tá? Então, corram para lá. E eu vou falar como deixar de ser uma fraude. Sim, e eu quero também que você... precisa finalizar. E eu quero também que você finalize dizendo pra gente quem é esse marido banana lá atrás, né? Lá atrás. Quem que esse marido banana se tornou depois que você assumiu o seu papel de mulher virtuosa? Deixou de ser a mulher viril para ser a mulher virtuosa. Tá bom, gente? Combinado? A gente vai... A live vai ficar gravada, tá, ô Johnny? A gente vai encerrar aqui e a gente volta já já. Tá? Não saiam daí, é só acessar novamente. Até daqui a pouco, minha flor. Beijos. Beijo.